A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma meditação da noite. Uma ótima noite eu te desejo com todo o amor cristão, esperando que esse tempo que o Senhor nos concede, ao final de uma tarde, início de mais uma noite, seja um tempo de quietude, um tempo de calmaria, um tempo de manifestação de esperança, de fé e de comunhão. A meditação da noite tem como propósito agradecer ao nosso Deus por estarmos nos reunindo, nos encontrando nesta rede social, depois de termos vencido uma manhã, depois de termos vencido uma tarde e estarmos iniciando o último período de mais um dia. Isto é bênção, isto é graça e nós devemos agradecer ao Senhor. Igualmente, nós devemos aproveitar este tempo para fortalecer a nossa comunhão uns com os outros, no sentido horizontal da fé, e também fortalecer a nossa comunhão com o nosso Deus Trino no sentido vertical da fé. Por isso, mais uma vez, eu te dou as boas-vindas em mais uma meditação da noite. Vamos orar ao Todo-Poderoso? Querido Deus, eterno e poderoso Pai, com gratidão, Senhor, nós iniciamos mais este tempo de meditação da noite. Com gratidão em nossos corações, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu e tem nos dado, como graça, como bondade, como expressão da Tua fidelidade, das Tuas misericórdias que não têm fim, que se renovam a cada manhã. Grande é a Tua fidelidade para conosco, Pai. Muito obrigado. Aceita a nossa adoração, nosso louvor, a nossa gratidão. Pai de amor, nós te agradecemos por este momento, quando temos a liberdade de nós nos encontrarmos nesta rede social, oh meu Deus, nesta comunhão da fé, nesta comunhão de amor, nesta comunhão de esperança, de testemunho da nossa fé, para mais este tempo de oração, esse tempo, seu Deus, de reflexão na Tua palavra santa. E para tal nós pedimos a Tua unção, a Tua direção, a Tua inspiração. Fala conosco, dirija-nos, ó Pai, nesta meditação, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu querido irmão e minha querida irmã. Essa semana temos meditado quase todos os dias, porque terça-feira nós não tivemos a nossa meditação da noite, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. E hoje, mais uma vez, eu quero trazer para a nossa meditação os capítulos 8 e 9 de Coríntios, falar um pouquinho do assunto que norteia esses dois capítulos desta tão significativa carta do apóstolo Paulo. Mas antes eu quero dar a notícia da Valentina, agradecendo sempre aos irmãos e às irmãs que se juntaram a nós num clamor pela vida deste bebê de 8 meses que estava internado numa UTI, bem doente, com a suspeita de uma bactéria no pulmão. E graças a Deus, ao poder da oração, eu venho aqui hoje dizer que a Valentina já recebeu alta. Glória a Deus. Ela está 100%? Ainda não, mas já está no aconchego da sua casa e com certeza com os estímulos da casa, da família. Isso tudo vai ajudar na sua total recuperação, segundo a soberana vontade de Deus. Obrigado, irmãos e irmãs, por ter se juntado a nós no clamor pela Valentina. Nós vamos continuar dando notícia
da Valentina, e depois a gente até pode mostrar a Valentina para os irmãos e as irmãs através de uma foto, tá bom? Hoje, então, como eu disse, eu quero ler alguns versículos do capítulo 8, do capítulo 9 de 2 Coríntios. Sempre que me vem à memória solidariedade, sempre que eu tenho que pregar sobre solidariedade, sobre ajuda, sobre oferecer, dar a quem nos pede, repartir o que nós temos, invariavelmente, o capítulo 8 e o capítulo 9 de 2 Coríntios vem na minha mente, no meu coração. É, sem dúvida nenhuma, o texto bíblico predileto sobre este assunto que eu tenho. Este assunto, o contexto do assunto, melhor dizendo, desses dois capítulos, apóstolo Paulo está no seu ministério evangelístico, fazendo missão entre os gentios. Isto alcança aproximadamente o ano 55 da era cristã, ou seja, mais ou menos na metade do primeiro século. É bom a gente lembrar que o mundo moderno da época, o mundo ocidental e parte do mundo oriental da época estava sob o domínio do Império Romano. O mundo era escravizado pelo Império Romano e a Palestina, a Judéia, que fica na Palestina, não era diferente. Então a escravidão ela já tira da pessoa não somente a autoestima, a dignidade, mas também empobrece, leva os seres humanos a uma miséria, uma pobreza terrível. Quando você lê os evangelhos, a narrativa do evangelho, do ministério de Jesus, a gente se pergunta como é que tinha miserável, como é que tinha pobre, como é que tinha carente, como é que tinha doente, como é que tinha mendigos, em tudo quanto é lugar que Jesus ia. Fazia parte da estratégia de dominação romana empobrecer os povos dominados pelo Império Romano. E soma-se a isso, nessa quase um pouco mais da metade do primeiro século, uma grande seca abateu o sul da Palestina, onde fica a Judéia, onde fica Jerusalém, causando ou agravando, melhor dizendo, ainda mais o estado de fome e de miséria sobre aquelas populações. Então o apóstolo Paulo mobilizou as igrejas da Acaia, da Galácia, da Macedônia e também de outras regiões ali da Ásia. O apóstolo Paulo organizou então uma grande coleta, onde as pessoas pudessem contribuir com o que tinham para ajudar os santos, usando a expressão que o apóstolo Paulo usa no texto, para ajudar os santos que viviam na Judéia, aos irmãos e às irmãs que estavam padecendo de fome, muitos morrendo de fome lá na Judéia. Então, rapidamente, o ambiente dos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios, basicamente é este. E nessa fala do apóstolo Paulo, ele vai dizer lá no capítulo 8, no versículo de número 11 em diante: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não teve falta. O apóstolo Paulo aqui faz uma citação de Êxodo 16, quando Deus mandou o maná.
de tal maneira que o maná era colhido de acordo com a necessidade da pessoa e da família daquela pessoa. O apóstolo Paulo, ele repete aqui uma palavra muito importante se nós quisermos entender cristamente o conceito de solidariedade, a palavra igualdade. Sabe quando um cristão não se dispõe a ajudar o próximo? Quando ele se acha superior, quando ele se acha diferente para poder ter mais e o outro não ter nem o básico para a sua subsistência. Neste momento, há um tremendo erro de interpretação do espírito cristão de solidariedade. O espírito cristão de solidariedade não é para que poucos tenham muito e muitos tenham pouco ou nada. O espírito de solidariedade cristão que a palavra de Deus nos ensina é que nós tenhamos um mais profundo sentimento de igualdade. Se eu tenho arroz com feijão na minha mesa e o meu próximo não tem nada, eu não estou sendo solidário. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E o apóstolo Paulo também diz que nesse espírito de igualdade, não é eu oferecer o que eu tenho que vai me fazer falta para suprir a necessidade do outro. No espírito de solidariedade, eu compartilho o que eu tenho, não o que eu não tenho, para que haja igualdade. E também o apóstolo Paulo diz que no espírito de solidariedade, quando eu tenho para ajudar, eu faço com o espírito tal de que aquele que vai receber, quando ele tiver e eu não tiver, ele também vai praticar a solidariedade para comigo. É tão lindo o evangelho, meu irmão e minha irmã. Eu vejo esses políticos, ideólogos da mediocridade, discutindo políticas públicas. Se vivêssemos o evangelho plenamente, no seu conceito de solidariedade, de irmandade, de comunhão, a igreja neste Brasil e no mundo teria um enorme exemplo do que de fato e de verdade é viver a plena cidadania, é viver juntos uns aos outros. Então o apóstolo Paulo, primeiro ele dá esta orientação teológica, filosófica, ele fundamenta o porquê que ele está invocando daqueles irmãos e irmãs de uma outra parte do mundo da época para ajudar pessoas que nem eles conheciam. E depois o apóstolo Paulo, no capítulo 9, ele vai dizer assim, a partir do versículo 5, portanto, diz o apóstolo Paulo, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedesse, ou seja, o apóstolo Paulo, antes de ir aos locais, ele mandou algumas pessoas irem na frente, antes dele. Esses irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, a vossa oferta, a vossa contribuição, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então aqui há algo fundamental para o espírito cristão da solidariedade. O espírito cristão da solidariedade, ele não é fundamentado em cima da avareza. O espírito cristão da solidariedade, ele é fundamentado em cima do espírito da generosidade. O cristão que se diz cristão e não é generoso, ele é tudo menos cristão. E a irmã que se diz cristã e não é generosa, é tudo menos cristã. O espírito da solidariedade cristã é baseada na generosidade e não na avareza. Eu estou, desculpa meus irmãos e minhas irmãs, ser tão direto,
mas às vezes eu fico enojado com pessoas que se dizem cristãs serem tão avarentas, tão egoístas e nada amorosas e muito menos generosas. Isso me causa até asco, porque é tudo o contrário do que Jesus ensinou, que a palavra de Deus nos ensina. A generosidade tem que ser uma característica da essência do cristão. Temos que ser generosos. E o apóstolo Paulo continua no versículo 6 do capítulo 9. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Outra característica do espírito da solidariedade cristã. A solidariedade cristã, ela não é praticada por constrangimento, por obrigação, por desencargo de consciência, não. Ou ela é praticada na base do toma lá, dá cá. Não. O espírito da solidariedade cristã também é feito com alegria. Alegria da gente poder participar, sendo solidários, as irmãs sendo solidárias para com o nosso próximo. É por isso que a palavra de Deus nos ensina que aquele que semeia muito, muito colherá, o que semeia pouco, pouco ceifará. Isso aqui não está falando de dízimo, como algumas pessoas, para enquadrar a sua descrença, quer ajustar. Não, não. Aqui é uma situação que o apóstolo Paulo já disse, está falando sobre uma oferta emergencial. Não é a regularidade, a sistemática do dízimo. E ele diz aqui que nós devemos colocar o coração, o nosso espírito solidário. E finalmente, para a gente poder terminar a nossa meditação desta noite, no versículo de número 10, o apóstolo Paulo diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia, aquele que dá o pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Uma última característica do espírito de solidariedade cristã. O que nós fazemos por gratidão ao nosso Deus, que tem suprido as nossas necessidades. E aqui o apóstolo Paulo, de maneira tão linda, falando da presença de Deus, quando nós somos solidários, ele diz: é Deus que dá a semente ao que semeia. Porque nós podemos semear, nós podemos capinar, nós podemos arar, nós podemos roçar, mas nós não podemos criar uma semente. A semente é dom de Deus, é graça de Deus, é dádiva de Deus. Quem dá a semente é Deus. Devemos ser gratos por isso. O pão para o alimento que supre, é Deus quem dá. E ele, a palavra de Deus através do apóstolo Paulo diz que o Senhor, você meu irmão, você minha irmã, nós irmãos e irmãs, sendo solidários, o Senhor vai aumentar a nossa sementeira e multiplicará os frutos da nossa justiça. Não é barganha, não é vã prosperidade, é compromisso com o evangelho que caminha na direção do próximo. É compromisso de um evangelho que, antes de olhar para si, a pessoa, o crente, o cristão, olha para o outro. É compromisso de um Deus que nos convida a fazer tudo isso com generosidade
tributando a Ele ação de graças. Que Deus nos abençoe, que sejamos solidários. O mundo está precisando e vai precisar muito do espírito cristão da solidariedade. As pessoas ao nosso redor estão precisando e vão precisar ainda mais nesta pandemia, na pós-pandemia, de pessoas cristãs solidárias. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Ó Deus querido, Deus bondoso, obrigado porque desde o princípio do cristianismo, desde o início da missão da igreja cristã, o Senhor tem nos ensinado sobre o valor, a importância, a necessidade de sermos solidários, ó Pai. De não considerarmos nosso o que o Senhor tem nos dado, mas considerarmos, Seu Deus, parte de bênçãos que o Senhor quer que nós repartamos com aqueles que têm necessidade, ó Pai. Para que haja igualdade, para que haja ação de graças, para que seja expressão de generosidade. Muito obrigado, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero orar nesta noite junto com meu irmão, com a minha irmã, pedindo que o Senhor faça transbordar abundantemente as tuas bênçãos sobre a vida de todos os irmãos e irmãs, sobre o trabalho, a renda de cada irmão, de cada irmã. Oh, meu Deus, que não falte o pão de cada dia sobre as nossas mesas e que nós sejamos gratos e solidários. Em nome de Jesus, Pai, afasta a tua igreja de qualquer tentação de ser igreja egoísta, de sermos igreja não só egoísta, mas personalista, sermos igreja, Seu Deus, que acha que é exclusividade tua. Oh, meu Deus, que nós sejamos sempre, sempre uma igreja solidária, que sejamos uma igreja, Seu Deus, onde nós pratiquemos o que o Senhor nos ensina através da tua palavra. Peço, Seu Deus, mais uma vez a tua bênção sobre a vida de todos os irmãos e irmãs, as famílias de cada um. E também, mais uma vez, nós queremos te pedir pela vida da Valentina, com gratidão em nossos corações, por ela já estar em casa, Senhor, na companhia de todos os seus. Muito obrigado, Pai. Mais uma vez nós oramos, no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Assim estamos chegando ao final de mais uma meditação da noite. Amanhã, dia 31 de outubro, é o dia da Reforma Protestante. Então amanhã nós vamos falar, a nossa meditação vai abordar um pouquinho da nossa história, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Beijo, um abraço fraterno e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém.